Olá, meus irmãos, tudo bem? Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre a teoria da nova ordem mundial, uma proposta de reorganização mundial, o qual contará com um governo único, uma única moeda e uma única religião. Mas o que será que a Bíblia fala sobre essa nova ordem mundial? Quando ela irá acontecer e quem estará por trás dela? Você verá isso e muito mais aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E já sabe, né? Se gostou desse conteúdo, se de alguma forma ele agregou conhecimento ou fortaleceu a tua fé, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de novos vídeos. É certo afirmar que a grande maioria que tem ouvido falar sobre a nova ordem mundial provavelmente tenha sido dentro de alguma pregação na igreja, o qual se referia sobre o governo do anticristo. Por conta disso, somos tentados a pensar que essa temática seja de cunho exclusivamente religioso. Porém, se sairmos um pouco do campo religioso para observarmos o mundo em redor, perceberemos que a nova ordem mundial é algo que permeia muitas áreas do saber. O mundo judicial, comercial, econômico, tecnológico, ativista e filosófico, por exemplo, também estuda e aguarda o surgimento dessa ordem. Para essas áreas todas, a nova ordem representa uma reorganização política internacional, tendo como base uma constituição única e universal. Na visão de sociólogos estudiosos da futurologia, o mundo pode ser comparado a uma criança correndo desgovernada e sem controle, tornando-se assim necessário um adulto para tomar conta dela. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa reorganização política mundial e constitucional? Ao estudarmos as profecias de Daniel e Apocalipse, juntamente ao sermão profético feito por Cristo nos Evangelhos, percebemos que de fato o mundo tende a arrumar ao colapso. No livro de Mateus 24, o texto bíblico nos informa que quanto mais o tempo passar, mais o amor se esfriará, pelo aumento da iniquidade no coração humano. Haverá cada vez mais conflitos, rumores de guerras, epidemias e fome. Problemas que poderiam ser resolvidos se não houvesse tanto interesse egoísta envolvido. E é em meio a esse cenário de destruição que a Bíblia descreve em Apocalipse 13 o surgimento no cenário mundial de uma aliança entre dois poderes terrestres. O primeiro é apresentado na figura simbólica de um animal saindo da água. O segundo é descrito como um animal saindo da terra. Dentro do contexto literário do Antigo Testamento, essas duas figuras mitológicas são uma representatividade do mal. João usa esses contextos como pano de fundo para descrever que no tempo do fim haverá dois poderes humanos, considerados aliados do dragão, que é uma representatividade do diabo, que se unirão formando assim uma nova ordem mundial. A união desses poderes é algo tão poderoso e influente que seduzirá todos os habitantes da terra e mexerá com a economia e a liberdade civil. Veja o que diz o texto no livro de Apocalipse, capítulo 13, versos do 14 ao 17. E enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nos versículos anteriores, a Bíblia nos mostra que ao observar o poder, a sabedoria e a autoridade da besta, toda a terra se maravilhará após ela e a seguirá, e apoiará sua nova ordem mundial. Mas depois disso perceberão que perdeu toda a sua liberdade. Todo aquele que for contra esse novo regime e esse novo autoritarismo será duramente perseguido. A primeira besta, conforme a sua descrição, representa o poder político na figura do anticristo. A segunda besta será o seu aliado religioso na figura do falso profeta. Quando esses dois poderes se unirem e fundirem num só, estará formado aquilo que a teologia entende como nova ordem mundial. Essa união do poder religioso com o político estabelecerá um decreto que será de nível mundial
e com fortes represálias aos seus opositores. Podemos concluir então que a política será reorganizada mundialmente, passando a existir apenas uma forma de governo. Embora o Apocalipse não detalhe como acontecerá e nem quando, ele descreve que acontecerá. Um fato muito interessante é que desde que a pandemia de coronavírus se intensificou, os apelos para uma Constituição Mundial têm se tornado cada vez mais fortes. Temos visto proposta de um governo único vindo da ONU, da União Europeia e até mesmo da OTAN. O próprio presidente Putin da Rússia já afirmou que tem a intenção de instaurar uma nova ordem mundial. A China também, por sua vez, já declarou a sua intenção de uma nova ordem mundial sob o seu governo. Por diversas vezes, a ONU já expressou a sua proposta na criação de uma Constituição Mundial sob o controle de um governo central, o qual, segundo ela, acabaria com as guerras e com os conflitos mundiais e uniria todos os governos debaixo de um só governo. Recentemente, membros da OTAN apresentaram a proposta de criação de uma OTAN mundial, uma aliança política que uniria todos os exércitos em uma unidade, e esse exército teria como função combater todo aquele que fosse contra essa aliança. É provável também que futuramente esse exército fosse usado para a instauração do governo mundial e da nova ordem mundial. Em resposta a isso, o presidente da Rússia justifica sua invasão à Ucrânia como parte do seu projeto de instauração de uma nova ordem mundial por intermédio da força a partir do leste europeu. Há anos também que a China vem aumentando a sua influência sobre o mundo, seja na área econômica e também na área militar, e já demonstrou a sua intenção de se tornar a potência ideológica e hegemônica sobre todo o globo. Vemos também declarações de líderes religiosos propondo a união de todas as religiões para, segundo eles, acabar com a intolerância religiosa. E diante desse cenário, nós cristãos temos que estar apercebidos, porque logo se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontecerá com a humanidade quando essa nova ordem mundial se estabelecer? Será imposto sobre ela uma marca, e ela é quem definirá quem está a favor ou contra essa coligação. O cenário de união entre as potências religiosas e políticas do mundo é um dos últimos sinais que vão anteceder a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Quando Cristo vier, as autoridades políticas e religiosas vão perder seus poderes e Deus salvará o seu povo e será o único governante do universo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, sendo assim o único governo que reinará proeminentemente na história, formando a verdadeira nova ordem mundial, será o reino de Deus. Bom, meus irmãos, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, que tenha servido de alerta tanto para você que é cristão e tanto para você que ainda não é cristão, e que os sinais estão claros, a Bíblia tem se cumprido a cada dia, e logo se aproxima o tempo do fim e a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez eu quero te pedir para dar sua contribuição ao crescimento do canal, e você contribui deixando o seu like, se inscrevendo e ativando também o sininho de notificações. Fique com Deus e até a próxima.